Olá, saudações, salute a tutti, bom de literatura italiana, Umberto Eco e A Ilha do Dia Anterior, que vai contar aqui uma história lá na época dos mosqueteiros, né? Lembra do D'Artagnan e os três mosqueteiros, né? Os três mosqueteiros, que eram quatro. Então nós vamos voltar ao século XVII, né? A época em que ninguém falava do Shakespeare, né? Falava só do teatro clássico francês, né? O Corneille, o Molière, o Racine, né? E aí aqui vai ter a história lá do Robert de la Grive, que é um italiano, no norte da Itália, e ele vai se envolver ali naquelas batalhas da Guerra dos 30 anos, né, que 1618 a 48, né, 30 anos, que foi uma guerra assim, brutal, né, conflito de religião, e não só religião, mas território também, né, entre os Habsburgos, né, contra ali o Richelieu, né, que é aquele cardeal da época lá, lembra dos três mosqueteiros, do Dumas, né, Alexandre Dumas. Então nós estamos nessa época aqui, a época do Barroco, né, inclusive aqui tem um padre aqui que quando ele vai falar a linguagem dele é igual do padre Vieira, e quem traduziu foi o Marco Lucchesi, né, Marco Lucchesi, que fez uma belíssima tradução, né, tem 25 anos que eu li esse livro, então estou relendo agora, só li uma vez, não entendi tudo, vamos ver se agora eu entendo alguma coisa. Fala muito de barroco, né? Então tem 30 anos do lançamento desse livro, né? Que é L'isola del giorno prima, né? L'isola del giorno prima. Porque aqui vai ter um negócio de aquela linha internacional de data, né? Que você tem uma diferença de data, um negócio assim. Mas vamos por parte, porque eu vou gastar uns 4 vídeos para entender essa obra, que é enciclopédica, né? Que é essa criação do Umberto Eco. Não é o Dan Brown que inventou, né? É essa mistura de ficção e história e ficção, porque um monte de gente aqui realmente existiu, o próprio Richelieu, né? Mazarin, aquele outro cardeal que sucedeu o Richelieu, e igual aos romances do Dumas também, que tem um monte de coisas lá, que realmente dizem que os mosqueteiros existiu mesmo, tal, né? Então tem isso aí. Então vamos lá. Vamos por parte. Esse livro é em camadas, né? Ele é em camadas porque você, de uma coisa passando para outra, uma coisa vai lembrando outra. De início ele vai contando duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é, aqui você tem o náufrago, né? O cara, o Robert de la Grive, que em julho ou agosto de 1643 vai deixar um relato num diário, em cartas para uma senhora do coração, né? E esse narrador, que está contando a história, seria Umberto Eco, ele vai resgatando esses textos e dando contexto. Então, por exemplo, ele fala, a guerra de 30 anos. Não era chamada assim naquela época. Ninguém falava guerra de 30 anos. Igual a Primeira Guerra Mundial. Ninguém falava Grande Guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí tem a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, esse narrador aqui, que supostamente encontrou os manuscritos do Robert de la Grive, é sempre assim, né? Alguém encontra o manuscrito de alguém, ele encontrou esse manuscrito e ele vai passar a história para a gente. Então, ele vai tentar contextualizar os textos fragmentados desse Robert de la Grive, lá do século XVII. Então ele estava num navio chamado Amarillo, a gente não sabe por que estava nesse navio, aí ele naufragou, né? E aí ele encontrou outro navio, ele ficou preso lá, né? A deriva, lá na prancha, né? A deriva caiu lá no navio chamado Dauphine. Os dois navios são de construção holandesa, né? Mostra que os holandeses nessa época estavam ali, né? Inclusive até no Brasil chegaram, até no Brasil, no Nordeste do Brasil, chegaram os holandeses, né? E aí ele vai lembrar de um cerco a Casale. Casale é uma cidade ali do Monferrato, né, no norte, né, perto de Milano, norte da Itália. E aí ele vai lembrar que ele foi lá com o pai dele, né, o pai dele juntou as tropas do feudo, né, lembrar o seu feudal, e vamos apoiar os franceses contra os espanhóis, né. Interessante que não é uma guerra de religião, porque olha só, os franceses e os espanhóis são católicos, né, os italianos são católicos, né, então não é uma guerra de religião, porque muitas vezes o Richelieu apoiava um protestante contra o católico, mas o Richelieu não é católico. A Áustria, na época, o Habsburgos também era católico. Então, assim, né? Então, porque é interessante que a Europa, nessa época, não tem mais uma religião única, né? Não tem só o catolicismo, não é só o cristianismo. Porque antes tinha essa ideia, a Europa cristã contra os mouros, contra os otomanos, contra os hereges muçulmanos e tal. Não, aqui mostra, né? Ele mostra muito isso, né? Como é que agora nós somos, né, a guerra cristã, né? Então ele faz uma paródia aqui, ó. Eu esqueci essa frase, onde eu notei essa frase? Guerra entre os cristãos. Não, que agora ele fala assim, nós estamos numa guerra entre cristãos, né? Não é uma guerra contra os mouros. Então, e vai mostrando a terrível violência que foi, né? Estima-se que foi 8 milhões de mortos, né? 1 milhão de soldados, o resto é civil, imagine.
1 milhão de soldados mercenários e exércitos regulares morreram, e fora os feridos, né? E o resto da população que foi terrivelmente, né? A população está no meio do fogo, como diz, né? Fogo cruzado, e devastaram a região que hoje é a Alemanha. Não tinha Alemanha na época, eram vários feudos, né? Vários reinos. Então a Alemanha, que foi destruída na Guerra dos 30 anos, depois foi invadida por Napoleão, né? Lá no início do século XIX. Depois a Alemanha que venceu a França no século XIX, depois foi invadida, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, é uma região ali muito, sim, está entre a Rússia, entre a Áustria, entre a França, então é complicadíssimo. O pessoal daquela região sofreu muito, foi terrível essa guerra, né? O pessoal não fala muito, mas essa guerra durou 30 anos, essa guerra. Ela só acabou com a paz de Westfália. E não resolveu tudo que teve, né? Tiveram outras guerras depois. Mas ele vai contando o conflito aos poucos, né? Então você sabe que como é que esse conflito foi lá no norte da Itália, né? E tinha interesses morreu lá um nobre italiano, e aí tinha interesses franceses, né? Descendente dele, que tem a cidadania francesa, interessava o Richelieu mandar tropa, e aí chegou uma tropa francesa, só que a cidade foi cercada por tropas espanholas e do Império, aqui entende-se Império Romano, né? O Sacro Império Romano Germânico, né? Eles falam, que foi onde começou a treta toda da Guerra dos 30 anos, né? Foi uma revolta lá em Praga, né? Cidade do Kafka, onde tem o cemitério de Praga, que é um outro livro do Umberto Eco, né? Que eles estavam lá na reunião, jogaram pela janela os emissários do imperador, né? Os católicos lá, os protestantes jogaram os católicos da janela, né? O que eu entendi foi isso. E aí começou a guerra, né? Começou a guerra que foi se alastrando, foi se complicando, né? E aí tinha guerra com os suecos, com os dinamarqueses, com os espanhóis, com os alemães, a confusão total, né? Joga no Google aí, a Guerra dos 30 anos, né? Eu fiz um esqueminha aqui para entender a guerra, mas nem vou tentar explicar a Guerra dos 30 anos aqui, né? Não sou professor de história, nem vou tentar inventar moda aqui, dar áudio de youtuber que explica tudo, né? Tem YouTube que explica tudo, mas eu fiz um esqueminha aqui para entender a Guerra dos 30 anos, que na mesma época tinha uma guerra civil na Inglaterra. Você lembra do Cromwell, né? A época do Cromwell, depois vai vir o John Milton, né? O Paradise Lost, etc. Então, ao mesmo tempo, tinha ali esses conflitos na Europa e também uma instabilidade política, porque mataram lá o reino na Inglaterra, né? O rei na Inglaterra, teve um período de república, o Cromwell, aí depois voltou os reis, né? E essa época só não falava muito do Shakespeare, né? Então, interessante. Quem é o Shakespeare? Ninguém falava muito do Shakespeare. E aí, então tiveram grandes baixas, né, entre os dinamarqueses, entre os suecos, entre os alemães, obviamente, né, que é onde foi o território pior lugar para estar nessa época é a Alemanha, né? Não chamava Alemanha, são os estados germânicos ali. E essas guerras entre a Áustria e a Prússia, né? Então você tinha algumas ligações, por exemplo, o Richelieu, né, que era um cardeal lá do rei Luís XIII, né? E aí foi sucedido pelo Mazarino, cardeal Mazarino. Mazarino aparece aqui também, que no final aqui, no meio da confusão toda do cerco de Cassalha, ele chega em 1630 com um tratado, né? Um tratado para poder encerrar essa. Então ele mostrou-se um diplomata, né? O Mazarino, e ele mostrou-se um diplomata, e aí depois dele veio o Rei Sol, né? Que é o Luís XIV, mais famoso, né? Mais famoso, que aí ele vai até o início do século XVIII, né, a época do Iluminismo, aí depois vai, né, da Revolução Francesa lá no final do século XVIII, né. E aí tem todo o esqueminha que eu fiz aqui da sucessão, né, tá na internet também, sucessão lá de Cassalho, né, que aí o pai do Roberto prefere apoiar os franceses, né, e aí manda uma tropa italiana, tem uma tropa italiana de italianos, né, mesmo que seja interesse contrário aos italianos. Então os italianos estavam divididos entre si, porque tinha italiano apoiando os espanhóis, tinha italiano apoiando o imperador Habsburgo, né, lá de Viena, né? Então, e aqui tem referência aos mosqueteiros. Os mosqueteiros é uma tropa treinada, né, que podia servir aos cardeais, servir ao rei, né, e tinha uniformes, né? Então capa-espada. Então é um exemplo de capa-espada, né? Esse é um romance de capa-espada igual dos Três Mosqueteiros lá do Dumas, né? O Dumas. E aí tem uns personagens interessantes. Então tem partes aqui, né, esse aprendizado do Roberto, que vai lembrar muito a Montanha Mágica do Thomas Mann. Isso, Thomas Mann, porque vai ter um romance de formação, porque ele vai para a guerra, né? Você vê, menino novo, vai para a guerra, é o sucessor do pai, o pai vai morrer na guerra, né? Nesse século de Cassalho.
E ele vai manter o luto ali, né? E tentar aprender, conhecer mais sobre a guerra. E ele vai fazer algumas amizades, vai fazer amizade com um padre chamado Padre Emanuele, que o Padre Emanuele fala igual o Padre Vieira, né? Assim, linguagem totalmente embolada, tudo que é maiúsculas, tudo tem maiúsculas, né? Então é interessante como é que o tradutor que sofre poder reproduzir essa linguagem do século XVII, né? E tem as conversas com personagens interessantíssimos que lembram o Settembrini. Lembra lá do Hans Castorp, no Montanha Mágica? Tem o Settembrini, né, Ludovico Settembrini, que é aquele iluminista, né, o ateísta, assim, que fica falando mal da religião, enquanto tem o outro lá que é o Nafta, né, o Léo Nafta, que é o religioso, um judeu católico, né, um judeu católico. E o Settembrini é um professor, pedagogo, iluminista, né. E aqui tem o Saint-Savin, né, o Saint-Savin, ele é um esgrimista, né, tipo assim, quase um mosqueteiro lá, o cara, né, super conhecedor das artes da espada, é um galã, né, aquele galã de capa-espada, sabe, conquista as damas, faz poesia, e ele é um personagem super caricato, mas é interessantíssimo, porque as conversas que ele tem com o Roberto aqui já antecipam as conversas do século XVIII ali no iluminismo, né? Você imagina o Voltaire assim falando, nossa, o cara é um Voltaire, né? Porque ele vai ser um não religioso, ele ironiza os padres, ironiza a religião, né? Prega o ateísmo descaradamente, só que ele fala assim, não sou contra a religião, né? Eu não sou religioso, não creio em nada dessas, né? Mas eu não sou contra a religião porque a religião mantém a ordem. O povo precisa de religião, né? Os plebeus precisam de religião, mas eu que sou um cavaleiro, eu que sou um nobre, vou precisar de religião para quê? Então a religião é para os outros. Então a religião é uma forma de controle social para ele. Então, deixa os padres pregarem isso aí para o povo, né? Então é interessante que ele já antecipa o iluminista. Então e todo mundo fica escandalizado com ele, né? Eu imagino, né? Aquela época lá que se queimava na fogueira, lembra de Giordano Bruno? Giordano Bruno, né, no início do século XVII foi para fogueira, né? Fazem referência aqui ao Galileu Galilei, né? Que inventou o telescópio lá, aprimorou, né, o telescópio e viu aquelas manchas da Lua. Então o Saint-Savin, ele quer escrever um romance que se passa na Lua, né, imaginando lá os habitantes lunares, né, então coisa assim. E ele então ele é muito caricato, né, assim, eu achei muito caricato. E tem outros personagens que são mencionados aqui no início, mas ainda na parte que eu cheguei aqui não explica, né. Por exemplo, quem que é o Padre Caspar, né, não explicou quem que é o Padre Caspar. Não explicou por que o Roberto de la Grive estava nesse navio chamado Amarillo, né, que naufragou, onde ele estava indo. E como é que ele chegou nesse navio da Fine, né, que é onde ele está lá, né, tentando descobrir o local, arrumar uma coisa de comer. Então, assim, ele está contando o naufrágio dele, né, e ao mesmo tempo o que aconteceu antes, né, porque o naufrágio seguinte foi em 1643, mas o cerco de Cassalha foi em 28, 29, 30. Ele volta, né, 13 a 15 anos antes da história do Roberto, né, então está contando duas histórias no tempo. E fala que o navio está parado diante de uma ilha, uma enseada, uma baía, né, perto de uma ilha, que é a ilha do dia anterior. A ilha que ele fica vendo a ilha, mas não consegue até lá porque ele está no navio, não tem prancha, não tem nada, só foi embora, o navio está abandonado. Outra coisa, o que aconteceu que o navio está abandonado? Foi uma peste, né? Todo mundo teve peste, aí os marinheiros foram embora, né? Porque o capitão deixou tudo lá, não levaram água, não levaram nada, né? Então, e aí sim, a gente vai entrar aqui então essa questão do cosmos, a visão do mundo da época. A gente vai aprender mais sobre como é que a pessoa do Barroco, né, essas populações, a civilização europeia na época do Barroco, que era justamente essa contra-reforma, né? A contra-reforma. Tinha a reforma protestante e a época da contra-reforma, que é o meio que seja, tanto os franceses quanto os italianos, quanto os espanhóis vivem no meio católico, né, combatendo ali os alemães, né, e o norte da Europa que estava protestante. Mas tinha os calvinistas também na Suíça e tinha os poloneses, são católicos, né? Então tem essas rixas aí, essas divisões. Então a guerra de 30 anos é complicada por isso, porque tem questão territorial, né? Tem a questão do Império Habsburgo, né? Do Habsburgo, os espanhóis e os franceses, né? Então tinha umas tretas aí. E a rivalidade dos franceses com os ingleses, né? Então tem essas questões aí. Mas interessante que nessa guerra dos 30 anos, por exemplo, o Richelieu recebeu apoio inglês, né? Mas os ingleses não eram reformistas, né? Então é uma coisa assim, né? O Richelieu se apoiava, né? Recebeu apoio de protestantes contra católicos, então, né? Para entender, então as coisas assim. É complicado entender essa guerra dos 30 anos, né? Porque a gente chama guerra dos 30 anos, mas foi um monte de conflito, várias, né, mudanças, a gente mudou de lado, é uma coisa absurda. Né? Então, às vezes, a gente descobre mais porque o personagem vai dando em camadas, né?
o personagem vai sendo criado ao longo da narrativa. Então você não sabe tudo sobre ele. Né? O que aconteceu? Quem está fazendo isso na Bíblia? Por que naufragou? É um Robinson Crusoe? Às vezes lembra o Robinson Crusoe. Então, ou seja, esse livro que é uma paródia de Dumas, né, Os Três Mosqueteiros, lembra o Robinson Crusoe, lembra o Montanha Mágica. Então, essa é uma colagem impressionante de romances que eu lembro, gente. Esses romances, lembra um monte de outros romances, né? Porque é o leitor, né? O Humberto Eco é um leitor par excellence, né? Por excelência. Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.